Kepler Weber, a principal fabricante de silos de armazenagem aqui no Brasil, reportou resultados com queda de mais de 20% na receita líquida e mais de 40% no lucro líquido. E agora, você que é acionista ou que pretende ser acionista, o que você deve fazer com as ações da empresa? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu quero dizer para você que nós estamos em período de Black Friday aqui na Ticker Research. O nosso plano Gold, que é o principal plano aqui da casa, está com 40% de desconto, além também do desconto que você encontra em outras carteiras. Clica no link aqui abaixo para você ter mais informações e não esquece também de deixar o teu like aqui nesse vídeo e também comentários dizendo se esse conteúdo é relevante para você e em que nós podemos melhorar. Bom, falando de resultados, pessoal, a Kepler ela soltou aqui no terceiro trimestre deste ano um resultado de 405 milhões de reais no trimestre, uma queda de 21% quando você compara com o mesmo resultado no ano passado. No EBITDA, que seria o lucro operacional da empresa, a queda foi de mais de 43%. Com a margem líquida de 21, com a margem EBITDA de 21% e também houve queda na margem, tá? E o lucro líquido, a queda foi de 42%. Reportando aí um lucro líquido ainda positivo de 66%, mas mesmo assim a queda é muito expressiva. Tá bom, mas na prática o que é que essa empresa faz? A Kepler é a fabricante de silos de armazenagem. Se você já andou em alguma fazenda ou em alguma zona rural, você já deve ter visto aquelas estruturas metálicas gigantes que servem para armazenar grãos como arroz, feijão, soja, milho, e que também servem para armazenar combustíveis, como por exemplo o etanol ou até mesmo a gasolina. Os silos eles são grandes estruturas muito tecnológicas, onde o fazendeiro ou o produtor consegue acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo dentro daquele silo. Ele pode acompanhar a temperatura lá dentro, a umidade, a ventilação, dentre outras informações que ajudam a preservar a qualidade daquele grão por mais tempo. Uma estrutura como essa ajuda o fazendeiro a manter o seu nível de rentabilidade elevado. Afinal de contas, todo produtor, quando ele investe em alguma coisa, ele quer ter um retorno atrativo. E imagine você investir milhares ou até mesmo milhões de reais em uma produção e sofrer com perdas que vão acabar saindo do seu bolso lá na frente. Isso não é nada interessante. Então, os silos de armazenagem eles são importantíssimos nessa última etapa da produção, que é de fato a armazenagem para a posterior venda. Aqui no Brasil, a Kepler é a principal fabricante de silos e ela tem cerca de 40% de market share, de fatia de mercado, de participação no mercado aqui no Brasil, mas ela também atua em outros países, como aqui na América Latina, no Chile, no Uruguai, na Argentina e em mais de 40 países. Tá bom, você falou que a empresa é muito boa, que ela tem uma participação legal no mercado, mas afinal de contas, por que o resultado caiu tanto? Bom, aqui nós temos a representação gráfica da evolução da receita da Kepler desde o ano de 2010. Perceba que a empresa vinha numa crescente, na verdade ela vinha até estagnada, né, se você for comparar de 2010 aí até 2018 mais ou menos, e de 2020 para cá, quando começou a pandemia, o resultado da empresa explodiu. Ela teve um crescimento muito expressivo aí ao longo dos anos, chegando até o momento em que estamos hoje, que é o terceiro trimestre deste ano. Esse crescimento, essa evolução na receita dela ao longo dos anos foi muito positiva, mas você perceba que de 2020 para cá o crescimento foi muito acima do que era reportado historicamente. E é natural que isso aconteça, afinal de contas a demanda ao longo desses anos foi muito maior do que o normal e com isso seus resultados acompanharam, suas margens subiram muito, seus resultados subiram muito e com isso o pagamento de dividendos também foi muito alto. Tudo que sobe muito em algum momento tende a retornar à média. E é exatamente isso que está acontecendo com os resultados da Kepler agora. A demanda por silos de armazenagem está se normalizando, está deixando de ser tão forte como vinha e seus resultados estão acompanhando essa queda. Então, é claro, se você vinha de 1 ou 2 anos muito bons e o mercado começa a normalizar, é natural que seus resultados recuem. É justamente isso que está acontecendo com os resultados da empresa hoje. Mas e aí, afinal de contas, o que esperar da Kepler Weber daqui para frente? Bom, nós como acionistas, a gente tem que ficar de olho principalmente nos segmentos fazendas, agroindústrias e também o reposição e serviços. Esse último, para mim, é o mais importante. O motivo é o seguinte, a Kepler é uma empresa que atua diretamente no agronegócio, como eu já passei os últimos minutos aqui comentando. E o agronegócio é um segmento muito volátil, ele tem seus ciclos de mercado, tem momentos que existe forte demanda, já tem momentos que não tem demanda nenhuma. E isso é um problema para a empresa.
Além da volatilidade natural do agronegócio, a Kepler está inserida também num segmento que também, convenhamos, existe um limite até onde esse negócio pode crescer. O fazendeiro ele não vai investir em silos todos os anos, por exemplo, ou em armazéns. Ele vai investir até onde houver necessidade, é um investimento alto, tudo bem, mas não é algo que tende a ser recorrente. Um mesmo fazendeiro não vai construir diversos silos ao longo aí dos anos. Ele tem um certo limite até onde ele vai crescer, e isso também é algo que vai afetar a empresa em algum momento. Mais um ponto em relação a isso é a dependência do setor do PCA, que é o Plano para a Construção de Armazéns. Esse PCA ele é um plano que foi criado pelo governo federal para financiar a construção de silos e armazéns. Ele tem uma taxa de juros muito baixa e é muito atrativo para o fazendeiro, para o produtor. Mas no passado tiveram momentos em que o PCA ele não foi liberado e quando foi liberado muito abaixo do que era esperado pelo mercado. E claro, isso impacta a empresa diretamente. Afinal de contas, o fazendeiro dificilmente vai investir 30, 40 ou 50 milhões em um silo de armazenagem, por exemplo. Ele vai financiar pelo menos uma parte desse valor. Então, o segmento de reposição e serviços ele é o segmento que mais precisa crescer nos próximos anos. Esse segmento ele vai trazer uma previsibilidade de resultados maior. Ele funciona basicamente como uma assinatura, segundo a própria empresa. O fazendeiro ou a empresa vai pagar para a Kepler mensalmente um valor, sendo como um percentual do valor do silo, por exemplo, e a partir daí essa empresa ou essa fazenda vai passar a ser assistida pela Kepler Weber. Sempre que houver uma necessidade de troca de peça, por exemplo, ou de manutenção, eles já vão lá e fazem esse procedimento. Isso é bom para o produtor, que vai ter essa assistência quando houver necessidade, e para a Kepler, que vai acabar tendo uma receita mais previsível, um pouco mais perene. Algo que me ligou uma bandeira amarela no resultado da Kepler foi porque o segmento de reposição e serviços registrou um crescimento de pouco mais de 20%, mas esse resultado ele foi ajustado pela consolidação do resultado da Procer, que foi uma empresa que a Kepler comprou no ano passado, e agora esse resultado foi integrado ao resultado da Kepler, sendo que ele entrou no segmento de reposição e serviços. Então, se você desconsiderar essa aquisição, o resultado do segmento reposição e serviços cresceu entre 8% e 9%, um patamar muito baixo para a expectativa do mercado e para a minha também, inclusive. Eu espero um crescimento maior desse segmento ao longo dos anos. Mas eu consigo dar um desconto para esse trimestre porque, de fato, o ano de 2023 está difícil para o mercado e, claro, é um segmento relativamente novo, né? Ele está começando a caminhar agora. Então, ao longo dos próximos anos, devemos ver alguma melhora, mas a gente tem que acompanhar bem de perto como é que vai essa evolução. Mas e então, o que fazer? Você é acionista da Kepler, você tem ações da empresa, o que é que você deve fazer com suas ações agora? Bom, aqui no meu modelo de precificação da Kepler, você observe que as premissas que eu utilizei incluem em 2023 uma queda de receita de mais de 20%, o EBITDA caindo quase 50% e o lucro líquido caindo mais de 50%, além de perda de margem. Mesmo assim, considerando isso, a premissa que eu estimei para os próximos anos, né, considerando aí o crescimento de 2024 para frente, é que esse déficit de armazenagem vai continuar estável ao longo dos anos e que a Kepler vai manter o market share dela em torno de 40%. Jogando essas premissas aqui no nosso modelo, o preço-alvo que a gente tem para a Kepler hoje é em torno de R$ 15, o que dá uma valorização aí em torno de 50% considerando o preço atual de tela. É claro que os resultados eles vão mudando ao longo do tempo, nós vamos atualizando modelos, não tem como cravar um valor justo para a empresa. Tá? Os modelos que se usa de valuation são para nos dar um norte, para a gente entender qual é o valor justo desse negócio aproximadamente. Então, nas nossas contas hoje, a Kepler tem um bom upside, ou seja, tem uma boa valorização para ser capturada ainda. Além disso, ela é uma empresa que paga bons dividendos ao longo dos anos, o que favorece o carrego da ação. Então, na minha opinião, a ação tem um bom crescimento pela frente. Eu acho que vale a pena estar exposto às ações da Kepler Weber. Se você tem na sua carteira, eu sugiro que você mantenha as ações, tá? Se você não tem, eu acho que é interessante você ter alguma exposição. Em torno de 2 a 5% eu acho um percentual ideal para você ter em carteira. Mas, claro, cabe lembrar que é uma empresa que também tem seus riscos, apesar de ter boas perspectivas quando você olha para longo prazo.
Bom, e é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se nós podemos melhorar em alguma coisa e o que você gostaria de ver por aqui. E, claro, se lembre também de clicar no link lá embaixo para aproveitar a Black Friday da Tika Research. E meu nome é Gabriel Duarte, eu sou analista responsável pela carteira de ações de dividendos. Valeu, até a próxima!